Você sabe escolher a seringa certa para cada tipo de injeção? Sabe qual a forma correta de manipular uma seringa? Acompanhe esse vídeo até o final. Ele tem dicas que vão te ajudar bastante a manipular e a escolher esse material. Você vai aprender tudo sobre seringas. Meu nome é Beatriz Lotti, eu sou farmacêutica e criei a Aplicar Conteúdos em Saúde com o intuito de levar conhecimento sobre a aplicação de injetáveis, temas afins, para vocês, profissionais de saúde. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre seringas utilizadas em aplicações pelas vias intramuscular, subcutânea, intradérmica e endovenosa, ok? Primeiro ponto, assim como qualquer agulha, uma seringa precisa ter três características básicas. Elas precisam ser estéreis, elas são de uso único e elas são descartáveis. Uma seringa é composta de diferentes partes. A estrutura externa, de forma cilíndrica da seringa, é o corpo da seringa. É onde está gravada a graduação, ou a escala de graduação. É por meio da escala de graduação que a gente consegue medir a quantidade de medicamento que vai ser administrado, ou seja, a quantidade de medicamento que foi prescrita, correto? Em uma das extremidades, a gente tem o bico da seringa. É nele que ocorre o encaixe da agulha. O encaixe pode acontecer através de um movimento giratório, e aí, nesse caso, o bico dessa seringa é conhecido como bico Luer-Lock. Se o encaixe é feito por pressão e você não precisa girar, essa seringa ela tem um tipo de bico que se chama bico slip. Na outra extremidade da seringa, a gente tem duas flanges. Para que servem as flanges? Elas servem para que a gente possa apoiar os nossos dedos, ou pelo menos um dos nossos dedos, na hora de utilizar a seringa. Agora vamos com as internas de uma seringa. O êmbolo da seringa também tem um formato cilíndrico e ele se movimenta. Quando a gente faz a aspiração, ou seja, a gente preenche a seringa e no momento que a gente faz a injeção, a gente puxa o êmbolo ou empurra o êmbolo. Nesse momento de empurrar o êmbolo, de fazer a injeção, a gente apoia os nossos dedos nas flanges e também na base do êmbolo. Na outra extremidade do êmbolo, que também é conhecido como pistão, a gente tem um stopper. Ele é uma espécie de rolha de retenção. Ele tanto vai vedar, manter o medicamento acomodado dentro da seringa, como também vai ter como objetivo graduar a dose de medicamento. A gente tem que posicionar o stopper de forma correta. Uma outra parte de uma seringa é o dispositivo de segurança. Ele pode estar presente. Ele vai servir para evitar acidentes, aquele tipo de acidente que é o acidente percutâneo, em que o material perfuro-cortante, que neste caso é uma agulha, atravessa a nossa pele e o contato de nós profissionais, né, com o sangue do paciente, onde a gente tem um risco de ter presença de vírus como HIV, hepatite B e C, a gente tem um risco de transmissão, ou seja, de contrair alguma doença nesse acidente. Quando eu disse que a seringa pode ter um dispositivo de segurança, é porque isso não é uma regra. Por exemplo, se a gente tiver uma seringa tradicional comum, sem dispositivo de segurança, mas a agulha usada é uma agulha com dispositivo de segurança, a gente vai estar seguro, né? Fazendo o uso correto do dispositivo, obviamente. A gente pode dividir as seringas em três grandes grupos. As seringas que são graduadas em ml, as seringas que são graduadas em unidades de insulina, ou seja, elas são próprias para aplicar esse medicamento, e as outras seringas que seriam as seringas preenchidas. E aí a gente tem uma seringa que já vem pronta para uso, ela já tem a dose pronta com a quantidade de medicamento que você precisa aplicar. Agora que você já conhece as características das seringas, vamos entender melhor como que a gente vai escolher esse material. A seringa a ser escolhida deve ter uma escala de graduação compatível com a dose que a gente vai aplicar. Vamos pegar, por exemplo, um caso de uma prescrição de medicamento em ml. E o exemplo seria uma prescrição de medicamento ou vacina, cuja dose, o volume a ser aplicado é de 0,3 ml. A gente pode, nesse caso, usar uma seringa de 1 ml, pode também usar uma seringa de 3 ml. Porque essas seringas, elas têm uma escala de graduação compatível. Eu consigo graduar 0,3 ml. Agora, uma seringa de 5, por exemplo, ela não vai me atender. Por quê? Porque a escala de graduação dela é de 0,2 ml. Cada pequeno tracinho dessa seringa corresponde a 0,2 ml.
E no caso das insulinas, também a gente tem que ficar atento. Vamos pegar um exemplo clássico. Se a gente tiver uma dose de um valor, né, de uma quantidade de insulina que é sempre graduada em unidades de insulina, mas é ímpar esse meu exemplo, por exemplo, 15 unidades, eu preciso ter uma atenção muito especial. Por quê? Porque existem seringas que graduam, que são próprias para aplicação de insulina, mas elas têm uma escala de 2 em 2. Então, eu não vou conseguir marcar exatamente 15. Eu até conseguiria 16 ou 14, mas 15 não é possível. Então, a gente tem que ter atenção nesse ponto, sim. O outro ponto que a gente deve estar atento é a capacidade da seringa, o tamanho da seringa, quanto ela consegue comportar. A capacidade da seringa não deve ser igual à quantidade de medicamento que você vai aplicar, tá certo? E você tem que ter, então, uma seringa com um tamanho maior, tá certo? Então, nem muito próximo, nem exatamente igual. Agora, quando se trata de uma seringa preenchida, é muito simples. A gente não tem que escolher uma seringa, a gente não tem que olhar para um conjunto grande de seringas para fazer a seleção. Essa seleção ela já foi feita pela indústria farmacêutica. Então, o medicamento já vem pronto. E o cuidado que a gente tem que ter é nos nomes muito parecidos, nas caixas, as embalagens muito parecidas. Por exemplo, a gente tem casos de medicamentos que são apresentados em seringas preenchidas e que a gente tem o mesmo medicamento, várias apresentações comerciais com o mesmo medicamento, com o mesmo princípio ativo, porém com doses diferentes. E se essas embalagens forem confundidas, trocadas, a gente pode cometer um erro, não é? A gente pode ter um erro de aplicação. Como a gente viu antes, a gente pode ter seringas com tipos de bicos diferentes. O bico no airlock, ele permite um encaixe mais firme. Então, quando a gente vai fazer uma aplicação intramuscular, é importante, ideal que a gente utilize uma seringa com o bico no airlock, porque ele vai dar esse encaixe mais firme e o risco de desconexão é menor. O bico slip, ele pode ser tanto centralizado quanto lateralizado. E ele é um tipo de seringa, né? Essa seringa que tem esse tipo de bico, ela pode muito bem ser utilizada para uma aplicação subcutânea, intradérmica, endovenosa. São injeções em que o tecido atingido, não é? Ele é mais superficial, que não é o caso da intramuscular. Intramuscular, a gente tem um medicamento sendo aplicado num tecido mais profundo, um tecido denso, um tecido que contrai. Então, esse risco de desconexão, ele é importante aí, por isso o bico airlock é o ideal. Lembrando que uma seringa é estéril, ou seja, isenta de contaminação, a gente deve ter bastante cuidado ao manipular esse material. Quando a gente vai preparar a dose e quando a gente vai fazer a aplicação, a gente precisa lembrar da esterilidade, que ela deve ser mantida. Então, a gente deve ter alguns cuidados. Por exemplo, sempre utilizar o produto dentro da validade. Sempre utilizar o produto que esteja com a embalagem íntegra, porque a embalagem vai garantir essa esterilidade, além de usar no prazo correto. Um outro ponto, estar com as mãos higienizadas, não tocar nas agulhas, esse é um outro ponto bastante importante também. Reduzir ao máximo o tempo entre o preparo e a aplicação é também uma recomendação muito importante quando a gente vai preparar e aplicar um medicamento injetável. Nesse vídeo, eu procurei reunir as principais informações e orientações sobre escolha de uma seringa e também para a gente conhecer bem as partes e as diversas funções das diferentes partes de uma seringa. Espero que esse conteúdo te ajude no dia a dia, espero que ele tenha tirado algumas dúvidas que você tenha. Deixe, então, seu comentário e compartilhe esse material para outros colegas, quem sabe eles também vão gostar e aprender mais com esse conteúdo. Sugestões também sempre são bem-vindas, então eu aguardo comentários de vocês com sugestões para outros conteúdos serem publicados aqui na Aplicar Conteúdos em Saúde. Deixo meu abraço e vejo vocês em próximos conteúdos.